Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó. Antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Vambora! Eu sinto que tem uma galera que fica meio puto, na real, porque roubou a brisa um pouco, né? Começou a ter corte pra caralho, começou a ter um monte de programa, um monte de coisa, um monte de... Os caras fingindo que estão em podcast. Já viu essa? Já vi essa. E é uma linguagem. Vamos falar disso aí, Guinho? Mas já que você falou de corte, tem um responsável aqui também pelos cortes que a gente vê hoje, que é o grande Gianzão, que também é o Flow. É o que construiu, não só o Flow, que apresenta o Igor, mas essa onda de cortes absurdas que serve tanto pra alavancar quanto pra fuder muito alguém. Como é que você tá, cara? Obrigado por vir. Que bom que você tá aqui. Maneiro. Desculpa, inclusive, pelos cortes, porque eu também acho que no momento roubou a brisa máxima, assim. Não tinha como... Você abriu o YouTube, tinha lá cortes. E aí começou com um podcast e de repente qualquer canal que fosse de live tinha uma página de cortes, né? E é sempre o Cortes Oficial, aí o nome do canal. Cortes do nome do canal, oficial entre colchetes. Mas é que eu acho que muito disso aí ia acontecer já. A gente só começou, acelerou, entendeu? Mas ia acontecer, porque assim, se você for pensar, se você for ver que no que o TikTok se tornou, que é corte, basicamente, né? Então eu acho que ia acontecer em algum momento, algum tempo depois e tal. A gente conseguiu identificar a tendência antes, eu acho, entendeu? Do podcast visual. Inclusive. Bom, eu sempre ouvi você falar, eu nunca fui de acompanhar muito podcast visual, na verdade, mas eu sempre ouvi você falar do Joe Rogan, né? Esse cara faz isso até hoje. E eu, das últimas vezes que fui ver, o cara recebe simplesmente Robert Downey Jr., The Rock, o caralho. Não, ele é vamos lá, do ponto de vista de relevância e influência, assim, cara, ele é um dos maiores do mundo, assim, de influenciador, tá ligado? Sim. Mas é porque ele já tem... O Joe Rogan, ele não é o Joe Rogan por causa do podcast, tá ligado? Ele já apresentou reality show, acho que é X Factor, né? Ele faz umas paradas com MMA e tal. Então ele já era um cara quando ele... E o podcast sempre é um hobby, do jeito lá que ele fazia, tá ligado? Porque ele já tinha o Fuck You Money. Sim. Né? E ele também tá fazendo há, mais de 10 anos já, né? Então... Não, quando a gente começou, ele já tava fazendo há 10 anos, pô. Então, o que ele faz hoje, o podcast de mesa. O podcast audiovisual, que não é só sim. o áudio. Porque antes ele era meio à distância também, era com webcamzinho e tal, mas aí ele foi evoluindo pra chegar nesse ponto que ele tá hoje, né? Que é o MesaCast, que a galera chama aqui, né? E vem cá, o MesaCast, é por isso que eu falei, o MesaCast ele é o que popularizou. Mas vem cá, todo podcast hoje é uma pergunta genuína mesmo, porque, por exemplo... Essa parada, uma TV no meio, a mesinha aqui centralizada e tal. Você considera esse programa aqui um podcast? Cara, eu não sei, você que tem que me dizer. Então vai lá, vai. Porque assim, não sei se a ideia, se a galera entende o que é podcast mesmo, assim, o conceito. Não que faça diferença, entendeu? No fim é conteúdo e foda-se, tá ligado? É só um nomezinho que diferencia. É que tem uma galera que se amarra a essa parada aí e fica puto, por exemplo. Se você diz que... Se você falar podcast... O que é podcast? Podcast sei lá, uma TV, uma mesa, uns caras... Isso que é um podcast. Não, podcast tem um monte de jeito de podcast. Tem podcast só de áudio, originalmente, né? Tem vários... Dá pra você só contar uma história. Dá pra você botar efeito de som, música e tudo mais. É uma experiência auditiva, né? O podcast, na real. O vídeo é... Cara, é uma escolha lógica se você quer alcançar mais pessoas, né? O vídeo. Porque você está usando o YouTube, que é uma ferramenta de busca. Mais pessoas e mais sentimentos, porque tem total diferença quando você está conversando com alguém, ou ouvindo uma conversa, nesse caso, você vê a reação da pessoa fisicamente. Porque às vezes é uma linguagem não verbal que acontece ali. E se um podcast que tem vídeo consegue capturar e aproveitar isso também, que eu acho que faz rolar mais conexão. Tá ligado? Quando tem mais sentidos envolvidos, você tende a se conectar mais. Então, além de usar o YouTube, que era a principal vitrine, a gente utilizava melhor
a conversa, sabe? Tipo, aproveitar, já que já tá ali fazendo, vamos capturar pra valer. E tanto que hoje em dia a gente fez agora um programa pra Amazon só de áudio, só que a gente capturava o vídeo também pra ter pelo menos um guia ali na hora de editar. Já ajuda, tá ligado? Gera mais conexão. Faz todo sentido. E você, por exemplo, no Flow, eu sei o tempo inteiro que pessoas podem estar só ouvindo aquilo ali. Eu sei o tempo inteiro. Então, tudo que acontece que é visual, inclusive, eu descrevo, tá ligado? Assim, talvez as pessoas não percebam, mas pra quem tá ouvindo é importante. Tá ligado? Então, assim, são alguns cuidados que que chamam a parada apesar de não chamar de podcast, é um podcast assim mesmo, é o que a gente tá fazendo, é um podcast. Sim. Porque a gente trata como um podcast, ele vai para as plataformas de podcast, cuidado com o som é o mais importante de tudo, sempre foi, tá ligado? Por isso que eu, porra, isso aqui é um podcast. E aí eu não sei se você se você presta atenção nesse tipo de coisa, e se você considera esse programa aqui um podcast. É só isso que eu perguntei. Porque pode não ser, pode ser só um conteúdo também, porque no fim tudo é só conteúdo. Claro, eu concordo com você. É que essa percepção que você tem, claro, é uma percepção muito melhor do que a minha, porque você já faz muito mais tempo do que eu, o programa. Mas, por exemplo, você falou uma coisa que é uma coisa que eu acabei de me ligar. Eu subo também, a gente tá subindo para as plataformas de podcast aqui, o programa e tal. Mas, por exemplo, ontem, na hora que você falou isso, eu me liguei. Caramba, isso é total verdade. E eu já te respondo. Eu não tenho esse cuidado que você acabou de falar que tem. Que é, eu vou descrevendo o que está acontecendo pensando na galera de lá. Não, eu sei que muita gente só tá ouvindo. Isso. Entendeu? Esse é o ponto que eu não tive. E olha só como é bom ouvir. Porque são coisas que a gente vai aprendendo. Por exemplo, ontem a gente teve um programa aqui que o cara literalmente fez café na mesa. Ele trouxe não foi, Zé? Ele trouxe aqui os aparelhos dele, a cafeteira e tal, e fez café na mesa. E as minhas palavras eram: pô, que foda isso aqui. Pô, que legal. Caramba, galera, olha isso. A galera que tá ouvindo tá falando: que porra que tá acontecendo? Aí o cara que tá lavando louça, ele para, seca a mão. Deixa eu ver. Vai lá, pega o celular. Caralho. Porra. Fica ali. Aí, ficou ali, não lavou a porra da louça e saiu atrasado. Por sua culpa. Tá ligado? Peço desculpa pro amigo Jorge aí que deixou a louça suja. Faz todo sentido, cara. Pô, que troca legal. Porque eu realmente nem me toco nisso. Mas porque também... É isso que eu falei, né? A percepção de já fazer isso há muito tempo. A gente começou a subir, né, Zé? Esses tempos aí também. Então, cuidado que eu não tive, que agora eu preciso passar a ter. E isso é uma das coisas também. Eu quero só voltar antes de continuar, que você falou uma coisa que é importante, que é a percepção das pessoas do que é o podcast, né? A percepção das pessoas do que é uma conversa, por exemplo. Olha só, você tá falando aí, você tá falando, e aí eu acabei de te interromper. Isso é uma parada que acontece normalmente numa conversa, né? Claro. Tipo, você pode me interromper a qualquer momento, ele pode me interromper a qualquer momento. E aí, quando isso acontece muitas vezes, por exemplo, numa conversa, beleza. Agora, num podcast, será que é tão beleza assim? Tá ligado? Porque assim, o cara, ele tá fazendo outra parada enquanto ele tá ouvindo. O cara tá dirigindo enquanto ele tá ouvindo. Fica nessa parada. São umas paradinhas que tu vai percebendo com o tempo. Tá ligado? Inclusive, desculpa, eu te interrompi pra... Caralho. Faz parte da conversa. Não, mas essa parte também é uma coisa que as pessoas percebem, né? Porque são os cuidadinhos. Deixa o convidado falar. Nossa, tem muita coisa que eu quero te perguntar, que eu quero aprender com isso também hoje. Mas enfim, voltando. Essa percepção que as pessoas têm do podcast, né? Que veio agora pro visual, não é muito devido a... Antes de se popularizar o MesaCast, isso aqui que vocês popularizaram no Brasil, tinha a percepção de o podcast é só áudio. Porque outros veículos fizeram só assim. Mas cresceram dessa forma, né? Então, vocês acham que há uma certa resistência? Por quê? Porque o áudio é meio que o rádio. Vocês lembram telenovelas? Que não é nem do meu tempo nem do de vocês, mas vocês sabem o que é. Não, áudio não. Telenovela, pô. Não, telenovela na TV. É audionovela, eu não sei. Radionovela. Radionovela. Não é telenovela. Por que seria tele? Vai lá. Enfim, radionovela.
tinha um narrador com a voz bonita, e ele ia dizendo o que estava acontecendo com os personagens e tal, e as pessoas iriam o quê? Imaginando. Então, ó, a Dona Florinda encontrou os Girafales e tal, e pau na... enfim, e o cara vai, e você vai fantasiando. Então as pessoas que estão em casa, para um a Dona Florinda vai ser loura, para outros a Dona Florinda vai ser morena. Você cria essa coisa. E as pessoas têm meio que isso com o podcast, né? Uma conversa para onde você vai levando, a pessoa tá deitada de olhos fechados e vai imaginando. Você acha que essa galera mais saudosista é que reclama, de repente, do visual? Porque o visual é aquilo, você tá vendo o que tá acontecendo e valeu. Olha, eu não sei se é necessariamente essa galera... Acho que tem uma galera que é puritana nesse sentido, entendeu? Mas é que... Quando tem coisas... Quando tem muita oferta de uma parada assim, não necessariamente todas as paradas são feitas para você, né? Ou seguem um padrão de qualidade que você tá acostumado, né? Então, porra, às vezes o cara acha muito foda o áudio do podcast A, mas ele não curte muito a linha que ele faz, tá ligado? Tipo, sei lá, o cara não só fala com gente, só com católico. Aí não, sei lá, não quero assistir. Então, cara, não sei se tem se é esse cara necessariamente. É mais um bagulho de, pô, tem demais. Daí tem o que é bom, tem o que é ruim, tem o que não é pra tu e tal. E daí o cara fica, porra, acho uma merda o que virou, porque agora tem demais. Pô. Não sei, no fim é chatice, né? Não só isso, porque muito, ultimamente, aquilo que você falou dos cortes de ele ser responsável por bombar ou cancelar alguém... Sai muita baboseira, muito corte com baboseira viralizado. Isso é foda também. E aí a pessoa relaciona isso com a popularização do podcast. Fala, aí, ó, agora olha aí, ó, as conversas que dá pra ter. Agora esses merda tem voz, porque antes... Porque mas ia acontecer mesmo. Papo de... Ó, lá estão dando palco. Tá ligado? Tipo, que falam... por exemplo, o negócio lá que aconteceu com a gente no ano passado, lá, em 2022, do presidente da República, e os caras falam que a gente tá dando palco pro Bolsonaro. Tipo, é o presidente da República, tá ligado? Assim, o cara aperta um botão, aparece na TV da casa de todo mundo, tá ligado? Esse cara... Tá ligado? Então é meio difícil de... Tipo, as pessoas relacionam só com o ruim. Porque tem gente que não consome e só chega até essa pessoa... A desgraça, aquele corte um programa muito Red Pill ou de um programa super de putaria, tá ligado? E aí a pessoa fala, ixi, isso aí é culpa dos podcasts. Então eu acho que eles falam, na época que era só áudio, não chegava essas besteiras. Então o podcast antes com só áudio era pesquisado, os caras estavam ali, sabiam sobre convidado, nos coisas que eram assim e tal. E hoje é diferente. Tipo, lembra que tem um monte de tipo de podcast? Então, os podcasts que tem só áudio, imagina que não tem o vídeo, é só áudio. Tá. Esse programa ele tem que ter um áudio sensacional, porque ele tem que te fazer imaginar as paradas, entendeu? É diferente de quando tem o vídeo também. Apesar de eu tomar cuidado, eu saber que tem gente que só escuta, não sei o quê, não tem edição. Tá ligado? É ao vivo. Então não tem musiquinha, não tem efeito sonoro, não sei o quê. Às vezes eu falo uma merda, às vezes eu falo um troço que não dá pra entender direito e eu não me liguei e eu só passei direto, entendeu? No que não acontece no programa que é só áudio. Sim. Né? Então, cara, você não, sem entender que existem vários tipos de podcast mesmo, e dentro desses tipos de podcast, por exemplo, um videocast é um tipo de podcast. E dentro de videocast já tem um monte de tipo de videocast, tá ligado? Então é foda. O cara que tava acostumado com uma parada com áudio muito pica, olhar para as pessoas que falam que chamam isso aqui de podcast é só isso aqui, ele nem sabe que existe o só em áudio, o cara fica puto, até porque ele sei lá, ele gosta de escrever na máquina de escrever, tá ligado? Ele anda com a câmera de tirar uma câmera pica aqui, uma Polaroid e tira foto com o iPhone.